Hey, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Radisson Biblioteca. Hoje eu vou falar sobre o livro O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. E ele foi um livro que me marcou no ensino fundamental. Então, quando eu comprei e li ele de novo, eu percebi uma parte do livro, uma frase, que ele era muito mais do que só aquilo que eu achava que ele era. E me levou a uma pesquisa sobre a vida da autora. E outra pesquisa que eu encontrei foi se a natureza previne na ansiedade e na depressão. Então não deixa de assistir este vídeo. Deixa seu like aqui e se inscreve no meu canal se você gostar, vai me deixar muito feliz. Yeah, just something beautiful and loud, like I'm picturing now. Castles glitter under Spanish sky. Vou começar falando da história. Esse livro foi publicado em 1911 e vendeu milhões de exemplares, inclusive foi um marco, porque foi a primeira vez que tinha um menino e uma menina como protagonistas na história. E tanto que foi adaptado para a TV e para o cinema. Nessa história a gente vai conhecer a Mary Lennox. Ela nasceu na Índia, o seu pai trabalhava para o governo inglês e sua mãe era o que podemos dizer, só se importava em estar bonita, em ir pra festa, essas coisas. Tanto que as pessoas mal sabiam que ela existia, não sabiam que eles tinham uma filha e ela foi criada pelos nativos. Então, aos 10 anos, nós vamos conhecer a garota mimada, carrancuda, muito brava. E quando todo mundo falece de cólera, ela é levada de volta para a Inglaterra para ser criada pelo tio. Todo mundo pensou que ela fosse ficar totalmente sozinha, porque na casa, diga-se de passagem, casaram com 100 quartos, o tio dela mal ficava. Então, quem recebeu ela, inclusive, foi a senhora Medlock, que pegou ela na estação e levou ela para casa. E lá eles reservaram 2 quartos para ela. Um era para brincar e não tinha brinquedos, e o outro era para ela dormir e comer essas coisas. Além da senhora Medlock, que é a governanta totalmente desinteressada, tem os criados e quem vai cuidar dela é a Marta. A Marta, ela é diferente do que pode ser chamado dos criados, inclusive a Mary fala isso, que ela é diferente, porque ela tem um sotaque muito forte de Yorkshire. Ela não tem muita papa na língua, ela fala mesmo o que ela pensa, inclusive ela fala sobre... Ela fala muitas coisas que a Mary para e pensa na vida, sabe? Mas ela só cuida um período de tempo, comida, roupa, ela vai ensinando a Mari aos poucos. Mas como não tem ninguém para ela brincar, o quarto também não tem brinquedo e a propriedade é campestre, tem muito terreno, muitos jardins, muitos pomares, a Mari é mandada para fora para andar, brincar, fazer alguma coisa. E como crianças são curiosas, ela vai descobrir que existe um jardim que foi abandonado, que não tem porta, não tem chave, não tem nada. Então, toda criança ama um mistério. Então, esse também é um mistério pra gente saber o que aconteceu com esse jardim, de por que ele foi trancado. E a Mary também vai ouvir, porque quando ela não pode sair porque tá chovendo, ela vai ouvir um choro. E todo mundo, e que esse choro move a casa toda. E que deixa ela curiosa, mas ninguém deixa ela sair do quarto. Inclusive, a senhora Medlock tranca ela. E isso vai virar um mistério pra gente descobrir como que, sobre o jardim, se ela vai encontrar o jardim, e se ela vai saber o que é esse choro que todo mundo fala que é um vento. Eu pegava esse livro na biblioteca da escola várias e várias vezes, inclusive foi essa edição que eu li lá. Uma hora me deu um estalo que eu tava gastando dinheiro demais com livros que foram publicados recentemente e eu não tava completando minhas coleções e nem comprando os livros que me marcaram na biblioteca da escola. Então, graças a Deus eu comprei ele, porque nessa releitura eu percebi várias outras coisas, como é importante o contato com a natureza e com os bichinhos, como pode fazer uma diferença na nossa vida. Eu não tenho nem como falar, e eu vou ler um trechinho pra vocês, que é sobre a autora. Assim, inclusive, a autora fala com a gente de uma forma muito gostosa. É em terceira pessoa. Tem várias pessoas na história que vão ser acrescentadas, como ele. Ele é o Deacon, ele é irmão da Marta. A mãe deles também vai ser muito importante na história. Um pisco do peito ruivo vai ser muito importante na história, porque ele vai ser o primeiro amigo da Mari. Ele é muito importante pra gente, ele é muito fofinho. É através do Deacon, que o Deacon ele é conhecido por todo mundo ali em volta. Ele é como um encantador de animais. Ele salvou um corvo e uma raposa, salvou um pônei, então ele tá sempre com animais por perto, ele sempre conquista os animais. Então, através do Deacon, a gente vai saber o que o Pisco pensa, porque ele entende o Pisco. E a mãe dele criou, acho que, 12 pessoas, e então eles vivem com muito pouco. E mesmo assim, ela tirou um tempo para cuidar da Mary. Então é muito gostosa, muito família, muito
sabe essa história? Ela é muito linda. E sobre aquele trechinho que eu falei que eu percebi pra vocês, eu vou ler pra vocês agora. Deixar um pensamento triste ou ruim entrar na cabeça é tão perigoso quanto deixar um germe de escarlatina entrar no corpo. E quando se deixa que fique lá depois que entrou, é bem capaz de nunca mais sair enquanto você estiver vivo. Aí você pensa, da onde que a autora tirou essa história tão linda, da onde surgiu? E eu pesquisei sobre ela e eu vou falar agora um pouco sobre a história da autora para vocês. Frances foi uma escritora e dramaturga inglesa. A vida dela nunca foi fácil. Ela perdeu o pai cedo, então ela, os irmãos delas e a mãe dela ficou sempre se mudando por causa da renda baixa, indo pra casa de parente. E ela só se fixou quando ela começou a escrever, porque ela sempre teve influência de livros na vida dela, ela adorava criar histórias. Então ela começou a escrever histórias para poder sustentar ela, os irmãos dela e a mãe dela. Depois disso, mesmo depois que os irmãos dela se casou, ela perdeu a mãe, ela continuou escrevendo depois de casada. E foi a renda dos livros dela que sustentou a família dela, porque o esposo dela ficava viajando, tentando medicina. E ela passou por várias coisas na vida dela que nunca foram fáceis. Sempre o calor deixava ela doente. Inclusive é citado aqui que a Mary veio da Índia lá, era muito calor, ela estava sempre doente também. E um marco triste na vida dela foi quando ela perdeu o primogênito dela. Ela entrou em depressão, ela parou de escrever, ela passou 2 anos sem escrever, ela começou a trabalhar com a caridade. E só depois que ela voltou a escrever. Ela se separou do marido também, ela se dedicou aos outros filhos dela, até que ela pôde comprar uma casa, porque ela sempre gostou de jardim. Então ela comprou uma casa depois de separada e continuou escrevendo lá e pôde se dedicar ao jardim dela também. Inclusive ela chegou a se casar depois. Ela fez vários estudos sobre quando ela estava doente, no caso do calor, depressão. Então, tem muito da história dela nesse livro. Ah, e um detalhe que eu achei interessante. Essa casa que ela comprou com o jardim foi em 1890. E só em 1911 surgiu essa história. Então, acho que ela ficou lá até quase falecer. Então, eu acho que o jardim da casa dela inspirou ela a escrever esse livro, além de tudo que ela viveu. E vamos ao que trouxe você esse vídeo, ou essa pergunta aqui embaixo. Eu fiz uma pesquisa, e os cientistas comprovaram que sim, a natureza ajuda a prevenir a ansiedade e a depressão. Pessoas que ficam caminhando ou próximo ao local de natureza, foi comprovado que os hormônios do estresse despencam, eles diminuem muito, ou seja, você se acalma muito perto da natureza, você respira melhor, você tem uma vida melhor. Como, por exemplo, foi feito tipo assim, tudo isso foi feito pesquisa, observação, e pessoas que caminhavam perto da natureza, pessoas que andavam na cidade não tinha nenhuma diferença, mas ficavam uns 20 minutos perto da natureza, tinha esse hormônio estresse que diminuía. Foi feito também um teste construindo horta, limpando perto de casas, diminuiu a violência lá perto. Foram feitos vários testes sobre isso. Então, você viajar, você caminhar, você fazer alguma coisa com a natureza, seja um jardim, ajuda muito na sua vida, como por exemplo nas protagonistas. Procurando um jardim secreto, andando, pulando de corda, correndo, respirando melhor, longe do calor, como a autora que fugia do calor e ia para lugares mais próximos à natureza, como por exemplo campestres, tipo fazenda, sítio, algo do tipo um parque. Ajuda muito. Então, se você ficou curioso em saber o que pode acontecer com você, o que aconteceu com a protagonista depois disso tudo que a natureza fez com ela, eu te convido a conhecer, lendo esse livro. E é tão gostoso você ver a mudança nela, o que acontece, o que ela faz. E não só, eu conheço pessoas que sempre que estão um pouco mal, vai para perto da natureza, caminhar, correr, conhecer. Então ajuda muito você estar próximo à natureza, nem que seja um pouco pelo menos, como vocês viram, 20 minutos próximo, caminhando, ou só ficando lá mesmo, sentando perto da natureza, diminui os hormônios do estresse. A edição é linda, eu sou completamente apaixonada por essa capa. As folhas são brancas, mas nada que te atrapalhe. Ele tem ilustrações lindas em preto e branco. Embaixo o texto exato do momento que acontece, ajudando a sua imaginação. É escrito em terceira pessoa, a autora tem um jeito tão gostoso de te contar as mudanças que vai percorrendo com Mary. E eu vou ler um textinho para vocês que têm atrás do livro, como por exemplo,
dando exemplo disso. E se você não gosta de pular, não gosta, pode pular, não tem problema. E também não é spoiler, já que o título é bem sugestivo. O coração de Mary disparou e suas mãos começaram a tremer um pouco com o encanto e a excitação. O pisco continuou cantando e inclinando a cabeça para um lado, como se estivesse tão animado quanto ela. O que era aquilo sob suas mãos? Que era quadrado e feito de ferro, onde seus dedos encontraram um buraco. Era a fechadura da porta que tinha ficado fechada durante 10 anos. E ela pôs a mão no bolso, tirou a chave e descobriu que servia nela. Enfiou a chave e a virou. E então ela respirou fundo e olhou o caminho por trás dela para ver se alguém estava vindo. Não viu ninguém. Ninguém nunca vinha até ali, parecia. E ela respirou fundo de novo. Afastou a cortina solta de Era e empurrou a porta, que se abriu lentamente, bem lentamente. E eu não vou ler o resto porque eu quero que vocês leiam também. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse livro, gente. Muito, 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 muito mesmo. E eu acho que vou ficando por aqui porque eu já falei demais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esse livro, conhecer um pouco sobre a autora. E, obviamente, ter respondido a pergunta se foi aquilo que você veio até aqui. Não esquece de deixar o seu like, seus comentários. E, não sei se eu falei, mas esse livro é para todas as idades. Até o próximo vídeo, gente!